Paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo mais essa mensagem dentro do Evangelho de João. Este é o vídeo número 43. Estamos ainda no capítulo 10, que escreveu João, Evangelho de Jesus, que João escreveu, contando, as coisas a respeito de Jesus, mostrando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que as pessoas crescem, para que você, meu amigo, que está aí ouvindo, também venha crer que Jesus, esse Jesus que está aqui, não é Jesus inventado por seres humanos, não é Jesus inventado pelas diversas religiões que temos que falam de Jesus, mas é o Jesus revelado nas Escrituras, o Jesus revelado no caso aqui, por João, que escreveu aqui a respeito de Jesus. Então, João escreve aqui, ele relata alguns sinais que Jesus fez, não todos, porque Jesus fez muitos sinais quando aqui esteve como homem na terra. Ele viveu aqui no seu ministério por 30 e poucos anos, exerceu o seu ministério pregando, ensinando, libertando, fazendo sinais e maravilhas por cerca de 3 anos e meio. E ele fez muitas maravilhas, curou pessoas, enfermos, pregou o Evangelho, anunciou a salvação, anunciou que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido nas Escrituras. Tudo se cumpria em Jesus, se cumpriu em Jesus. A obra que ele fazia, os sinais, as maravilhas, todos mostravam que ele era o Cristo, que ele vinha de Deus, era enviado de Deus. Então, isso já se faz aí 2000 e poucos anos que aconteceu. Muitos naquele tempo criam em Jesus, pela sua palavra, pelos sinais que viam, pela obra que Jesus fazia. Outros não criam, Então, até hoje é assim, Passaram-se esse tempo todo e Jesus, já veio como homem, morreu, para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Depois passou um tempo aqui ressuscitado, uns dias, dando prova da sua ressurreição, se apresentou a muitas pessoas. Depois voltou ao Pai, da onde ele tinha vindo. Está à direita do Pai hoje, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje atua através de nós, através da igreja do Senhor, fazendo a obra que Jesus fazia. Então, assim como Jesus ensinava, a igreja hoje ensina, prega o Evangelho. Por vezes, o Espírito Santo atua, age, e cura, liberta pessoas. Então, aquilo que Jesus fazia, o Espírito Santo também faz. Ele atua através de nós, que cremos nele, que temos um chamado da parte de Deus para fazer parte da igreja, não instituição religiosa somente, mas a igreja dos salvos em Cristo, que atua neste tempo, de geração em geração, vem atuando desde quando Jesus voltou ao Pai. Então ele enviou o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos que estavam ali naquele tempo, e aquela geração passou, veio outra geração, e o Evangelho foi passando de geração a geração, a igreja foi sendo edificada, foi sendo acrescentada, de tempos em tempos, de geração em geração, e hoje nós estamos aqui, a nossa vez, de estamos aqui então pregando aquilo que já está escrito, já está revelado, não tem revelação nova nenhuma a fazer, apenas expondo aquilo que já está escrito. Se Jesus não voltar nessa geração, nós também vamos partir, vamos descansar no Senhor, e virá outras gerações, e até a volta de Jesus, a igreja vai estar anunciando e pregando o Evangelho, salvando almas, vidas, e acrescentando à igreja do Senhor, ao povo de Deus, que Jesus virá buscar. Nós temos essa promessa da parte de Deus, que Jesus voltará, não mais para reinar nesta terra, porque ele já reina,
O reino é eterno, né? O reino de Deus nunca deixou de existir. Jesus é rei, né? Então ele não vai reinar nesta terra. O reino de Deus não é daqui, né? Não vem com aparência exterior. Jesus deixou bem claro isso. Então já existe um reino formado, né? Um reino espiritual, um reino que nós ainda não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas um dia veremos como ele é, né? Hoje, pela fé, nós já fazemos parte desse reino, né? Pela fé, uma vez nos dada, pelo conhecimento das Escrituras, nós então já saímos das trevas, do pecado, do mundo que nós temos aí e já estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso ainda pela fé, não é que nos foi dado. E essa fé nós queremos passar a outros, né? E como é que é passada essa fé a outros? É pela exposição das Escrituras. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós que estamos aqui nessa incumbência nos dada por Deus de pregar o Evangelho, devemos pregar aquilo que já está revelado, nada de novo, né? É só expor, porque Jesus cumpriu todas as coisas e Jesus está a plenitude revelada de Deus. Amém? E nós estamos nesse propósito, então, diante de Deus, de estar aqui anunciando e revelando mais uma vez. E eu tenho aí os meus canais, né? O canal no YouTube é Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, né? Tenho lá o Evangelho de Jesus Cristo, que é a página no Facebook. São esses dois canais que eu uso aí para expor esses vídeos. Estão todos colocados aí. Expostos, gravados e devidamente, né, colocados nesses canais aí, postados, né? Nesses canais aí estão à disposição daqueles que quiserem ouvir. Não cobro nada, né? Não tenho essa intenção de ganhar dinheiro com nada a respeito do Evangelho, apenas cumprir o ID, né? Já que eu não posso ir muitas vezes em alguns lugares, mas aqui, né, é um canal que a gente tem aqui que pode, colocando esse vídeo, pode alcançar pessoas aí e salvar vidas. Também para a glória de Deus, para o crescimento da Igreja do Senhor. Tá certo? Então nós estamos aqui nesse propósito, já temos aí gravado vários temas do Evangelho, referentes ao Evangelho, colocados aí nesses canais. Tem o livro de Atos dos Apóstolos, alguma coisa que eu expus lá em Atos, alguma coisa que eu expus também no Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus escreveu Marcos, já estão todos os vídeos colocados aí, o Evangelho que escreveu Marcos, e agora estamos aqui no Evangelho que escreveu João. E estamos então no capítulo 10, esse será o vídeo 43, paramos no último vídeo, no versículo 21, do capítulo 10 de João. Então, o que aconteceu aqui? Não é? Lá no capítulo 9, nós vemos que Jesus, né, ele cura um cego de nascença, um homem que estava cego ali. As pessoas questionaram Jesus quem é que tinha pecado, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus disse que não, que nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele a obra de Deus. Jesus da vista aquele cego. E depois disso começa então o embate novamente de Jesus com alguns judeus, né, que não criam em Jesus, que Jesus era o Messias, não é? Mas por que não criam, né? Por que não criam? Já que Jesus, ele estava cumprindo ali as Escrituras, ele, conforme que a Escritura disse do Messias que viria, estava se cumprindo em Cristo, né? Os ensinamentos de Jesus testificavam que ele era o Messias, ele era conhecedor das Escrituras. As pessoas até se admiravam, né, ao ouvir Jesus falar sobre as Escrituras, ensinar. E também as obras que ele fazia, os sinais, as maravilhas, ele curou o cego de nascença, coisa que homem nenhum pode fazer, né, de uma forma milagrosa, né, de uma forma sobrenatural. Ele cura aquele cego, então mostrando por todas essas obras que ele fazia, esses sinais, que ele era o Cristo. Além disso, ele tinha testemunho do próprio Deus, né?
que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ele tinha o testemunho das Escrituras, ele tinha o testemunho de João Batista, né? E de outras pessoas que criam nele. Mas alguns não criam. E por que não criam? Porque não eram das suas ovelhas, não eram ovelhas do seu pasto. Então Jesus, ele é o bom pastor. Nós vimos isso aqui no capítulo 10. Né? Jesus falando que ele é, primeiramente, que ele é a porta das ovelhas, né? Todos que quiserem entrar para esse aprisco, que onde estão as ovelhas do Senhor, devem entrar por ele, por Jesus. Se quiser entrar por outro lugar, não é ovelha do Senhor, é ladrão e salteador. Então, muitos se dizem hoje, né, de Jesus, de Deus, mas não entram pela porta que é o Jesus das Escrituras, que nós estamos expondo aqui. Então, esses não são ovelhas, na verdade, são ladrões e salteadores. São os falsos, né, ensinadores, os falsos profetas que estão aí. Tem também o mercenário, aquele que tem lá um aprisco, cuida lá de algumas ovelhas, mas com a intenção de ganhar dinheiro. Esse também não é pastor, né? Esse é o mercenário. Existem muitos hoje aí, né? Estão aí no evangelho querendo ganhar dinheiro com o evangelho, querendo ganhar dinheiro com as ovelhas, no meio do povo de Deus, mas entendamos, né? Quem é ovelha realmente de Jesus, ele ouve a voz de Jesus, que é o seu bom pastor. E Jesus falou isso, né? Desde o verso 11 do capítulo 10, ele fala que ele é o bom pastor e vai falando isso até o verso 21. Mas alguns criam, outros não criam, e Jesus continuava fazendo a obra, né? Continuava fazendo sinais, pregando o evangelho. Né? E agora nós vamos ver a partir do verso 22 deste capítulo o que aconteceu então depois que Jesus disse que, entendamos, existe, povo de Deus, existe um pastor, né? Espiritualmente falando. Quem é? É Jesus. Jesus é um pastor, é o pastor, só existe um pastor. Né? Existe somente um povo de Deus. Né? Ainda que tenhamos muitas divisões em religiões, em igrejas, chamadas igrejas, entidades religiosas, mas o povo de Deus é um. Deus tem um povo na terra. E este povo de Deus, ele é chamado aqui por Jesus por ovelhas, por quê? Porque eles seguem o bom pastor que é Jesus. Né? Então o povo de Deus, ele não tem outros nomes, né, que são colocados aí por seres humanos, inventados, né, por seres humanos. O povo de Deus, ele só segue a Jesus, que é o bom pastor. Ele ouve e conhece a voz do bom pastor, que é Jesus. Ele não segue outros homens, ele não segue doutrinas humanas, ensinamentos humanos. Então existem muitas religiões hoje aí, né, que além das escrituras trazem ensinamentos humanos, né, colocados, tradições, rituais religiosos diversos que são invenções de homens. Eles são colocados aí. Por exemplo, nós temos o Natal, né? Vamos dar um exemplo aqui, o Natal, que se comemora o nascimento de Jesus. Mas na Bíblia nós não achamos, né, o dia do nascimento de Jesus. Nós achamos o dia da morte, né? Porque foi pela morte de Jesus que nós somos salvos. Mas o nascimento de Jesus só fala que ele nasceu, mas não diz o dia, nem a hora, né? Mas as pessoas aí inventam e colocam aí o Natal como sendo o nascimento de Jesus, e muitas pessoas se comemoram, ainda que, né, na verdade, Jesus não é nem lembrado, muitas vezes nessas festas aí do Natal, do final de ano, né, dia 25 de dezembro, e são ensinamentos, na verdade, humanos, colocados por homens. Por isso que nós, né, eu, por exemplo, não tenho essa mais. Antes eu comemorava tudo, mas hoje eu não tenho mais esse costume, essa tradição de comemorar Natal. Né? Outra coisa que mudaram também, né? O dia do Senhor é o sábado. Né? Nós vemos aqui que o dia do Senhor é o sábado, é o sétimo dia. Né? Hoje já se mudaram, né? Colocaram o primeiro dia, que é foi o dia da ressurreição de Jesus, mas não tem uma ordem aqui de mudar o dia de sábado. O dia de sábado continua sendo o sétimo dia, que é o dia do Senhor. A Páscoa,
né? A Páscoa deve ser comemorada na morte. A Páscoa é a morte de Jesus, mas se comemora hoje na ressurreição, que é o domingo, né? Que é o terceiro dia. Ao terceiro dia, depois da sexta. Né? Morreu na sexta, descansou no sábado, ressuscitou no domingo, e as pessoas passaram a comemorar a Páscoa na ressurreição, mas não é. A Páscoa é Jesus crucificado, né? Em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, a figura do cordeiro lá, assim como antigamente se sacrificava o cordeiro, o animal, né? Sombra, figura de Jesus. E Jesus foi sacrificado, né, para perdão de nossos pecados. Só que é o sacrifício perfeito, né? Não é um animal, né? João ali falou o cordeiro de Deus, não é que Jesus seja um cordeiro, mas Jesus, né, ele é o sacrifício perfeito enviado de Deus para pagar os nossos pecados, e ele morreu entre as tardes, né, de sexta e o início, 3 horas da tarde, mais ou menos, né, da sexta-feira. Então é o dia que se deve comemorar a Páscoa, mas as pessoas mudam, né, as tradições, né, os costumes mudam. Mas aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Deus, eles continuam a sua fé baseada nas Escrituras, naquilo que Deus disse, e assim deve ser. Então aqueles judeus, por que não criam em Jesus? Porque não eram ovelhas, e é o que Jesus vai dizer isso aqui para eles. Né? Nós vamos ler isso aqui nas Escrituras. Vamos lá. João 10, 22. Diz assim: E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. Se era inverno, por volta aí do mês de dezembro, né? Novembro, dezembro. Dezembro é inverno, então existia ali uma festa chamada Festa da Dedicação. Né? Existiam muitas festas, né? Entre os judeus existem até hoje a Páscoa, né? Os tabernáculos. Aqui mais uma, Festa da Dedicação. E a palavra diz que era inverno. E Jesus estava passeando no templo. Então existia o templo em Jerusalém, e Jesus estava andando ali pelo templo. Ele estava onde? No alpendre de Salomão. Então, ao redor do templo existiam alpendres. O que eram alpendres? Eram colunas, né, que se levantava, e havia uma laje, uma cobertura descansada, né, nessas colunas, chamada então de alpendre. Existiam em volta do templo vários alpendres. Né? E aqui diz que ele estava no alpendre de Salomão. E o que aconteceu com Jesus ali? Festa, né? Sempre festa. O que acontece em festa? Era muita gente que havia ali em Jerusalém, ao redor do templo. E Jesus estava em meio àquela multidão de pessoas que estavam ali. Porque ele estava andando, naturalmente, fazendo a obra de Deus. Ele estava ensinando, estava pregando o Evangelho, estava anunciando a salvação, anunciando que ele era o Salvador, o Messias. Fazia o milagre também, fazia os sinais, né? Curava enfermos, enfim. Jesus estava ali andando ao redor do templo, no alpendre então de Salomão. E o verso 24 diz: Rodearam, pois, os judeus, rodearam a Jesus e disseram-lhe: Até quando terás nossa alma suspensa? Fizeram essa pergunta. Até quando, Jesus? Você vai manter nós aqui nessa dúvida, né? Nessa dúvida. E qual era a dúvida? Se tu és o Cristo, o Messias, dize-no abertamente. Interessante isso aqui, né? Se você é o Cristo, mas Jesus já tinha feito, já tinha falado. Nós lemos aqui, nós gravamos desde lá do capítulo 5, né? Quando Jesus ali mandou aquele homem andar, aquele homem que estava ali no lugar ali, estava enfermo havia 38 anos, e desde aquele tempo lá, Jesus já vinha falando, né, que ele era o Cristo. E os sinais, e as escrituras, todos testificavam dele, mas eles chegam aqui e perguntam: fala abertamente para nós, Jesus, se tu és o Cristo mesmo. Os judeus, né, rodearam ali Jesus no templo.
nessa festa da dedicação. Uma coisa que eu queria colocar aqui também, as páginas da Bíblia, né, aqui, às vezes no virar de uma página a outra, passou-se tempo. Né? Então, veja bem, quando fala da festa da dedicação, naturalmente, desde o tempo que Jesus começou a falar que ele era a ovelha, o pastor, o bom pastor, passou-se tempo. Né? E agora estamos aqui nessa festa de dedicação. Então, o tempo vai passando, às vezes, de uma virada de página a outra, de um capítulo a outro, passou-se tempo. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Para não pensar que é tudo uma sequência só. É uma sequência de acontecimentos, mas existem tempos, né? Colocados aí entre os acontecimentos, certo? E aí, nessa festa da dedicação, lá pelo mês de dezembro, inverno, em Jerusalém, Jesus ali no próximo ao templo, rodearam novamente os judeus e pediu que ele dissesse, então, abertamente se ele era realmente o Cristo, porque eles estavam todos, né? Alguns duvidando, será que é, será que não é? Uns diziam que é, outros diziam que não é. Uns diziam que ele tinha demônio, né? Outros diziam que ele não, ele é de Deus, porque quem é que pode fazer esses sinais que ele faz se não for de Deus? Então havia essa expectativa, vamos dizer, entre os judeus para saber se é ou se não é, certo? Aí o que Jesus responde então a essa pergunta que fizeram, verso 25. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito, eu já tenho dito isso que vocês estão pedindo, perguntando para mim se eu sou o Cristo, e não o credes. Vocês não credes, que eu já falei isso para vocês, que eu sou, já falei, já respondi essa pergunta para vocês. Mas vocês não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ora, as obras, se vocês não creem porque eu falo que sou o Cristo, as obras testificam de mim. Elas dão testemunho de mim, que eu sou o Cristo. Então, quem é que pode curar cego de nascença? Quem pode fazer paralítico andar? Quem pode multiplicar pão? Quem pode fazer tantos milagres que Jesus vinha fazendo, sinais, maravilhas que Jesus vinha fazendo, se não fosse de Deus? Não é? Então, Jesus fala aqui, ó, as obras que eu faço, né, se vocês não creem na minha palavra, no que eu estou falando, que eu sou, as obras testificam de mim. Mas vós não credes, verso 26, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha aqui. As obras que eu faço, elas testificam de mim que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, prometido nas Escrituras. Eu sou. Mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não sois das minhas ovelhas, vocês não fazem parte do povo de Deus. Por isso que vocês não ouvem, por isso que vocês não creem. As minhas ovelhas, verso 27, o povo de Deus, que é meu, né, que eu vim resgatar, ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Assim como as ovelhas seguem o pastor. Né? Ele já tinha falado aqui dessa parábola das ovelhas. Né? Então, a ovelha por que nós somos comparados às ovelhas? Né? As ovelhas é um animal frágil, um animal totalmente dependente do pastor. É o pastor que guarda as ovelhas, que protege as ovelhas, que não deixa o lobo, né? Os predadores da ovelha. Se deixar a ovelha sozinha, ela se perde, o lobo entra e arrebata as ovelhas. Então o pastor, ele tem essa função de guardar as ovelhas. Outra coisa, é ele que leva as ovelhas para alimentar, aos pastos, né? Para que elas possam se alimentar. A ovelha é levada
O pastor leva a águas tranquilas, onde elas possam beber. A ovelha, se ela vê a água agitada, ela não bebe, ela tem medo. Ela não chega perto das águas agitadas. Então, o bom pastor leva a ovelha, o rebanho seu, a águas tranquilas, para que eles possam beber da água, para matar sua sede. Né? Então, veja bem, as ovelhas é um animal que é totalmente dependente de tudo do pastor. Né? E ela não segue o estranho, ela conhece a voz do pastor, ela conhece. Então, se um estranho for lá e chamar as ovelhas, elas não dão atenção, elas não reconhecem a sua voz. Mas a ovelha reconhece a voz do pastor. Se o pastor chegar lá e chamar suas ovelhas, na hora, elas reconhecem e já vão ao encontro do seu pastor. Então, por que eles não estavam crendo? Porque eles não eram rebanho de Deus, eles não eram povo de Deus. Não reconheciam a voz de Jesus. Mas as ovelhas de Jesus, do bom pastor, reconhecem, ouvem a minha voz. E eu as conheço, cada uma. O pastor, ele conhece as suas ovelhas, muitas vezes pelo nome. Eu acho interessante. Uma vez eu fui na roça, né? Na roça, e via muito isso com vaca aqui no Brasil. Né? As vacas, o boi, né, eles têm nome. Né? A pessoa lá que cuida das vacas chama a vaca pelo nome. Né? Tem lá o malhada, amarela. Então, cada vaca lá tem o seu nome. Né? E o cara, a pessoa que cuida das vacas, dos animais lá, do boi, né? O boi tem nome, eles chamam pelo nome, eles atendem, eles conhecem. Né? Mas conhecem a voz. Por quê? Porque é o que trata dele, é o que cuida dele. Assim é a ovelha. A ovelha é muito mais ainda. Né? Então, o pastor, Jesus, conhece a mim, conhece cada ovelha. Por quê? Porque é ele que, na verdade, nos faz ovelha do seu pasto. É ele. É Jesus que faz ovelhas do seu pasto. É ele que, né, ele veio para isso, para juntar as suas ovelhas que estão espalhadas aí por outros apriscos, às vezes, por outros lugares, a juntar num povo só. Jesus não voltou ainda, irmãos, justamente por isso. O número do povo de Deus ainda não está completo. Jesus ainda está juntando as suas ovelhas. Jesus ainda está juntando o seu povo. Quando esse povo estiver completo, o número dos salvos, né, o número das ovelhas de Jesus estiverem todas juntas, né, salvas, então Jesus vem buscar o seu rebanho, vem buscar o seu povo, para levar para a eternidade. Mas hoje Jesus já está juntando num só aprisco o seu povo. Então aqueles que são povos de Deus, que estão muitas vezes espalhados aí por vários lugares, já estão ouvindo a voz de Jesus, estão seguindo a Jesus, é aquele que diz aqui. Mas por que aqueles não seguiam? Porque não eram ovelhas do pasto de Jesus, não eram suas ovelhas. E então, no 27 ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que maravilha, que segurança que o Senhor Jesus passa para nós. Que somos ovelhas do seu pasto. Né? Jesus está dizendo aqui, ó, eu conheço. Não é nós que conhecemos Jesus. Nós conhecemos aqui pela fé, que nos é dada pelo conhecimento da palavra. Mas o Senhor Jesus conhece nós pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece quem é a ovelha dele e quem não é. Tá certo? E olha a segurança. Ele não só cuida de nós aqui nesse tempo, enquanto nós estamos aqui, tá certo? Cuidando, guardando, não é? Alimentando, certo? Curando nós de nossas enfermidades. Ele não só faz isso, mas ele nos dá a vida eterna.
Que promessa maravilhosa essa aqui, né, irmãos? Se você é ovelha de Jesus, se você é ovelha do Senhor, você tem a vida eterna, porque a vida eterna é dada por Jesus, é Deus que garante isso para nós. É promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir, não. Se ele fala que você tem a vida eterna, você tem a vida eterna. Está escrito aqui, ó, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, não perece, irmão. Mas eu vou morrer, irmão. Mas você vai estar guardado em Cristo, aguardando Jesus completar a sua obra de chamar suas ovelhas, completar o número dos salvos, e aí você vai ser despertado e vai ter a vida eterna. Mas você já tem, você não vai perecer mais, não entrará mais em condenação. Olha que segurança maravilhosa que o Senhor nos dá através da sua palavra. Ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém. Ninguém pode arrebatar uma ovelha de Jesus das mãos dele. Por quê? Porque foi Deus que deu a ele. E Deus, irmãos, ele é poderoso, não só para nos salvar, como para nos guardar. E as promessas de Deus em nossa vida se cumprirão, porque é Deus que está falando. Não é homem. Não é homem. É Deus. Né? Então, ninguém arrebatará das mãos de meu Pai. Jesus e o Pai é um. É um Deus só. É isso que Jesus disse aqui, ó, no verso 30. Eu e o Pai somos um. Né? O Deus que se fez carne e veio até nós para juntar as suas ovelhas num só rebanho, um só pastor, foi o Senhor Jesus, que veio e deu a sua vida, e através da sua vida, da sua morte e ressurreição, né, que nos foi dada na cruz, nós agora somos ovelhas do Senhor. Ovelhas de Deus. Povo de Deus. Essa segurança quem nos dá é o próprio Deus, através da sua palavra. Não perece não, viu? Se você realmente for ovelha, às vezes a ovelha, né, por ser um animal frágil, às vezes distraída, ela se aparta muitas vezes do rebanho, né? E aí pode acontecer o quê? Uma ovelha apartada do rebanho fica a vida presa fácil para o lobo, para os predadores. Aí o bom pastor guarda as suas ovelhas, diz lá na palavra, guarda as 99, e se fugiu uma, ele vai atrás daquela uma, até achar. Acha, pega aquela ovelha e traz de volta para o rebanho. São ovelhas do Senhor, não se perdem. Mas eu vou morrer, mas você vai estar guardado em Cristo Jesus, guardando a vida eterna, a promessa do Pai. Aí o que aconteceu quando ele disse, eu e o Pai somos um? Olha só de novo, verso 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Queriam apedrejar Jesus, por quê? Porque ele falou que ele e o Pai é um. Né? É mesmo, é. Olha as obras que ele está fazendo. Olha os milagres que eu estou fazendo. Testifiquem em mim. Vocês, em vez de crer em mim, vocês querem me matar. Vocês querem me apedrejar. Aí Jesus, no verso 32, diz assim: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Eu tenho mostrado para vocês. Vocês têm visto as obras que eu tenho feito aí. Várias. Muitas obras boas que procedem de Deus, de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Eu tenho feito boas obras no meio de vocês. Essas obras não vêm de mim mesmo, mas procedem de meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Não é? Aí os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa não que você tem feito, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, para os judeus, um homem dizer que era Deus, é blasfêmia. Era blasfêmia. Né? Mas entendamos, não é? Jesus tinha feito obras boas, muitas obras. E elas procediam de Deus, porque ninguém podia fazer as obras que Jesus faz se Deus não concedesse a ele. Então eram obras de Deus, vindas de Deus, e mostravam que ele era um com o Pai. Ele era homem na terra, para que como homem ele morresse na cruz, mas ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser um com o Pai.
certo? Aí, ele continua então falando, né? Respondeu-lhe Jesus, verso 34, está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Existe um salmo, né, que tem essa escritura. Mas veja bem, sois deuses no sentido de que não é, Deus não existe vários deuses, existe um Deus só. Mas como ele concede a nós, né, o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que opera através de nós, né? Então nós passamos a fazer obras de Deus. E por isso as Escrituras dizem, então, sois deuses. Por quê? Porque vocês fazem a obra de Deus, tá certo? Pelo poder do Espírito Santo. É Deus que faz, na verdade. Nós aqui somos só, né, instrumentos na mão de Deus, para que Deus venha operar através de nós, assim como ele operou através de Cristo Jesus. Só que nós não somos como Deus é. Deus só existe um. Né? E ele se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus, unigênito, aquele único que veio de Deus. Tá certo? Mas hoje ele concede a nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo opera através de nós. As Escrituras dizem isso. Na vossa lei está escrito no Salmo. Pois, se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, né? E a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Se a Escritura, né, a quem a palavra é dirigida, chama essas pessoas a quem a palavra é dirigida de deuses, a própria Escritura diz, a Escritura não pode ser anulada. Nós entendamos, nós não somos deuses na Terra, não, viu? Não existe outro Deus a não ser um Deus, que é o nosso Deus, certo? Que se revelou a nós na pessoa bendita do Espírito Santo. E ele concede o Espírito, que através do Espírito, atuando através da pessoa, ela vem a poder fazer as obras de Deus. Né? Então nós olhamos para as Escrituras, nós vemos lá pessoas, homens, né? Por exemplo, Elias, né? Ele era um profeta de Deus, ele fez grandes obras. Né? Eliseu fez grandes obras. Mas quem é que atuava? Era Eliseu? Era Elias? Não, o Espírito de Deus que estava sobre eles. E fazia com que eles fizessem coisas espantosas, sinais maravilhosos. Né? Então, hoje na igreja, muitas vezes Deus cura. Deus cura, Deus opera através da igreja. Mas a igreja é o Espírito Santo que está atuando na igreja. E a igreja faz as obras de Deus. Então é como se fosse um representante, vamos dizer assim, de Deus na terra. Agora, Jesus não. Jesus era mais do que um representante de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus. Então, eles estavam dizendo que Jesus blasfemava, porque ele dizia que era um com o Pai. Jesus então cita essas escrituras, né? E ele continua. Então eu fui santificado por meu Pai e foi meu Pai que me enviou a mim. E o que eu estou falando aqui, fazendo, eu faço as obras de meu Pai, aquilo que meu Pai mandou fazer. E vocês estão dizendo que eu estou blasfemando, porque disse eu sou filho de Deus, né? Ué, nós somos filhos de Deus, irmãos. Pela fé, hoje, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Não somos deuses, mas somos filhos de Deus. Agora, Jesus não, Jesus era diferente, Jesus era o unigênito do Pai. Ele veio de Deus, ele era o próprio Deus. Aí ele fala o verso 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Se eu estou fazendo obra que não é de Deus, não são boas obras, são más obras, então não acreditem em mim. Perdão, começo a falar tocinha minha. Mas se eu faço as obras de Deus e não credes em mim, credes nas obras, então, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
Ora, vocês não acreditam, né? Em mim? Acreditem então na obra que eu faço. Pelo menos acredita na obra. Aí vocês vão ver que pelas obras que eu faço, se eu sou de Deus ou não, né? Se o Pai está em mim ou não. Porque um homem comum, sem Deus, ele não pode fazer o que eu estou fazendo. Assim é nós também, irmão. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada, nós não podemos fazer nada. Mas se Jesus operar, se Jesus estiver em nós, pelo Espírito Santo que nos deu, aí nós vamos fazer as obras de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando de mim mesmo? Estou expondo o Evangelho nesse lugar aqui. Estou falando de mim mesmo? Não, estou falando palavra que já está revelada. Está aqui, ó. Pode conferir aí. Tá certo? Então, é uma obra que eu estou fazendo, pregando o Evangelho. Jesus decide pregar o Evangelho. Estou aqui pregando o Evangelho. O Evangelho. Está aqui. É uma obra. Né? Outros vão, né, pelos presídios, socorrem enfermos, curam. Né? A igreja está aí atuante na terra. Na igreja de Cristo. Tá certo? Fazendo as obras que são de Deus. E a obra principal, entendo eu, que é a salvação de almas. É juntar, né, as suas ovelhas num só aprisco. Essa é a obra maior que Deus tem na terra. Mas também faz, né, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus alimentava, Jesus ajudava os pobres, os necessitados, isso tudo a igreja deve fazer. Né? E ele continua então no verso 38. Mas se faço e não credes em mim, crede então nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim. Aí no verso 39 diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Né? Então, queriam prender Jesus, por causa de ele estar falando essas coisas, ele escapou, porque não chegou o tempo. Jesus tinha um tempo certo que ele iria morrer. Né? Ainda não era tempo, Jesus escapou. E diz aí no verso 40, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiro batizado. E ali ficou. Foi lá para o rio, além do Jordão, lá onde João Batista estava batizando. Lá no início a gente viu isso, né? João batizando lá no Jordão. Jesus foi lá batizar com ele. Agora Jesus sai dali da onde ele estava, próximo ao templo, ao redor do templo, porque queriam prendê-lo, queriam apedrejá-lo. Ele foi lá para esse lugar aí onde João tinha sido batizado e ficou ali. E o que aconteceu? Ficou ali um tempo. Aí no verso 41 diz, né? E muitos iam ter com ele e diziam. E as pessoas iam lá onde Jesus estava, onde esteve primeiramente João Batista, batizando além do Jordão. E o que as pessoas iam lá ter com ele e diziam? Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse de Jesus, era verdade. E muitos ali creram nele. Verso 42, terminamos assim esse capítulo 10. Amém, irmão? Então, João, interessante isso aqui, ó. Jesus deu testemunho de João, que João era o maior dos profetas, né? Não havia ninguém nascido de mulher maior que João Batista, no reino de Deus. Mas João não fez sinal algum, você não vê João fazendo milagres, maravilhas, ele só pregava o evangelho, ele anunciava Cristo Jesus, ele falava de Jesus. E tudo quanto João disse de Jesus era verdade. Então, irmãos, aquele que é de Deus, aquele que é povo de Deus, ele fala de Jesus, mas ele fala a verdade, né, sobre Jesus. Tem muitas pessoas que falam de Jesus aí, mas dizem mentira, mentem. Não falam de acordo com as Escrituras, de acordo com Deus. Fala de Jesus. Alguns dizem que ele é um bom homem que teve na terra. Outros dizem que ele é um espírito reencarnado de algum profeta. Outros dizem que ele é mentiroso, não existiu, é um mito. Então muitos falam de Jesus. Mas João Batista, ele falava que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Para nós endireitarmos os nossos caminhos, acreditarmos, crermos nele, arrependermos das nossas más obras e crer em Jesus. E até hoje é isso que nós devemos fazer, como igreja do Senhor.
é dizer a verdade a respeito de Jesus, para que você venha crer. Muitos ali creram nele, nem todos vão crer, né? Mas muitos vão crer nele, ser salvos e vão fazer parte desse aprisco. O único pastor e Senhor, que é o Senhor Jesus, o único povo de Deus. E eu espero que você que está ouvindo aí, vamos parar por aqui, eu queria colocar aqui o Salmo 23, que fala, né, do Salmo do Bom Pastor. Talvez dê tempo ainda rapidinho só de ler. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, né? Um salmo de Davi. Davi era feliz porque tinha o Senhor Deus, o Senhor Jesus como nosso pastor. E é um salmo bem conhecido de todos nós, e diz assim, Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nada. Todos nós que temos Jesus como pastor, não falta nada para nós. Nós temos até a vida eterna, né? Ele nos dá, como foi lido aqui. Verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos alimenta com coisa boa, ele nos alimenta e ele nos dá a vida eterna. Guia-me mansamente a águas tranquilas, porque a ovelha gosta de beber em águas tranquilas, não águas turbulentas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Então ele nos direciona, ele dirige os nossos passos, né? Ele guia por veredas de justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, verso 4, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus em nossa vida, de Jesus em nossa vida, nos dá segurança. Mesmo andando por lugares sombrios, né, à sombra da morte, mas o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado me consolam, né, como o bom pastor lá cuida das suas ovelhas, né, com o seu cajado, com a sua vara. Jesus também, com a sua palavra, ele nos consola, ele nos guia mansamente. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Né? Então os inimigos das ovelhas ficam olhando lá, né? O lobo lá fica olhando lá. Aqui são inimigos espirituais, viu, irmão? Não é o seu vizinho, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é... São os inimigos do homem, que muitas vezes usam essas pessoas, né, para nos afrontar, para sermos inimigos nossos, né, de graça, muitas vezes, sem termos feito nada. Mas o Senhor Jesus, ele nos guarda, né? Ele unge a nossa cabeça com óleo, né? A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus por esse Salmo 23. Então, assim como Davi tinha essa segurança e essa felicidade de ter Jesus como seu bom pastor, nós também temos. E você, meu amigo, que está aí, minha amiga, que ainda não creu em Jesus, que ainda não entregou o seu caminho, ainda não entrou pela porta que é Jesus, ele está preso nas suas religiões aí, diversas, outros nomes. Eu convido você hoje a entrar pela porta que é Jesus, a deixar Jesus ser seu bom pastor, né? Ter a segurança que Jesus nos dá, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você seja uma ovelha de Jesus, mas está perdido aí nas suas diversas religiões, perdidas no mundo de pecado. E Jesus está falando contigo aqui através dessa palavra, em João 10, para você vir, né, fazer parte desse rebanho. Bem, essa é a minha oração para você, que você assim o faça, que você venha entrar pela porta que é Jesus, venha fazer parte desse rebanho que Jesus está apartando na terra, que é o povo de Deus, porque Jesus está às portas, o bom pastor vai vir buscar este povo em breve, eu creio, pelos sinais que nós já temos visto. Não tem data marcada, não tem hora, mas pelos sinais que Jesus deixou, nós já temos podido sentir a presença, a vinda do Senhor Jesus, está muito perto, está muito próximo. Então que você não venha perder mais tempo não, venha entrar por essa porta que é Jesus e fazer parte desse rebanho, ser reconhecido por Jesus, se deixar ser guiado pelo bom pastor, porque é para isso que Jesus veio, para reunir os seus, né?
em um único aprisco, um único pastor, que é o Senhor Jesus. Que assim você faça, que você venha a ser salvo por Cristo Jesus, você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor. Entramos aí no capítulo 11 deste evangelho que escreveu em nome